Muito bom. Sejam bem-vindos então a mais um Desnude aqui. Hoje um programa musical aqui quase. Kavinsky, bom dia aí. Dani Gurgel também, nossa super convidada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema para variar, né, polêmico, mas de extrema relevância, que é aí a parte de produção musical, né, ou o que a gente chama ali de trilha, né, para o contexto nosso publicitário, mas agora com todo esse ensejo aí das inteligências artificiais. Eu chamei Dani hoje aqui para o nosso programa porque Dani também tem aí uma parceria com um outro podcast nosso, que é o Qual é da Gig, né, que fala muito com produtores musicais, né, fala bem ali no contexto de gestão de negócios para artistas. E aí, recentemente, numa conversa que eu estava tendo com ela e também com o marido dela, que é o Big Rabelo, também grande produtor musical, baterista, surgiu o tema, né, da publicidade. E aí tem duas situações aqui que eu provavelmente vou perguntar para Dani, que fazem correlação com essas conexões que eu quero trazer no nosso programa de hoje. Pois bem, a discussão, obviamente, girou em torno de grana, né? E eu me lembro, ô Dani, e eu já vou daqui a pouco passar a mão para você aí. Eu me lembro que o Big Rabelo, né? E você estavam me comentando sobre, vamos chamar assim, a dificuldade da gente conseguir uma revalorização dentro do contexto de produção musical, frente a todos os avanços que inteligência artificial tem trazido para o nosso dia a dia. E aí eu me recordo com muita clareza que o Big e vocês comentaram comigo que recentemente uma grande artista, eu não vou citar o nome aqui, não estava nem contratando mais banda, né? Os caras simplesmente subiam no palco, colocavam lá um software, né? Um programa de inteligência artificial que inclusive fazia o lip sync, né? Na hora que a pessoa começava a cantar, já disparava a banda. Isso, obviamente, gera um efeito dominó gigante e que culminou aqui numa pauta que eu já tive também com Kavinsky, que era em relação à redução extrema dos custos de produção relacionados a trilhas musicais, à música de uma forma geral. Eu me recordo, muito provavelmente de décadas atrás, que a gente pagava, né, quase R$ 500.000, por exemplo, para fazer uma trilha de um comercial, que ia para a televisão, por um spot de 30 segundos. Hoje, em muitos casos, ou talvez na grande maioria dos casos, a gente vem pagando não mais trilha branca, mas trilha produzida por AI. E isso para o anunciante, que é o meu caso, basicamente quase é um custo zero se eu fizer uma proporção do que eu pagava lá atrás e do que eu pago hoje. Então, a minha primeira pergunta para você é, e aí, obviamente, eu vou ouvir os dois lados aqui, né? Você que é produtora musical, né? Dani é musicista, produtora musical, tem um estúdio que se chama Da Pá Virada, que é extremamente especializado ali do contexto de não só de músicas, né? Mas de orquestras e assim por diante. E eu vou perguntar também para o Kavinsky, que é um líder de agência, se essa pauta realmente da redução drástica, né, dos custos de produção musical existe, está rolando. E aí eu vou ensejar outro assunto no meio dessa conversa. Mas logo de cara aqui, Dani, obrigado pelo convite de participar aqui, né? Eu acabei trazendo esse programa proveniente de um bate-papo informal nosso, mas como faz parte aqui do posicionamento do podcast, né? Trazer esses temas que são um pouco mais polêmicos, mais verdadeiros, né? Eu falei, pô, vou chamar a Dani para jogar a real com a gente aqui. Dani, tá ruim mesmo o negócio, assim, é sofrido. Depois que. Eu nem sei se é alguma coisa pós-AI, né? Mas é nítido, ou é nítida essa situação de depreciação da produção artística musical para publicidade. E se você quiser trazer outros contextos, você pode trazer. É uma realidade hoje mesmo. A galera faz grátis e vambora. Seja bem-vinda. E já depois eu passo a bola para o Kavinsky para ele me falar o que está rolando dentro das agências aí. Obrigada, Alex. Obrigada pelo convite, Alex e Kavinsky. Nossa, você falou tanta coisa e eu facilmente ficaria uma hora aqui numa digressão enorme por todas elas. Vou tentar ser sucinta.
Tá bom. Eu acho que a mais importante de todas elas é que AI é um bebê ainda. Então a gente tem muito chão. E a depreciação do trabalho criativo como um todo, e aí tanto música quanto imagem, seja estática ou seja em movimento, quanto texto, a depreciação desse trabalho, eu acho que ela já vem de muito antes, do AI. Ela vem de uma reconfiguração confusa e complexa do mercado, que já está criando isso faz muito tempo. Então, já faz muito tempo que tá uma guerra de preços no mercado criativo. Ah, mas eu tenho um sobrinho que é super talentoso e eu vou passar esse job para ele em vez de passar para alguém que estudou 20 anos para fazer isso. Então, essa depreciação já está aí há muito tempo, então não dá. Eu não gosto daquela visão tecnofóbica, meio ludita, assim, vamos destruir o AI é o culpado de tudo. Eu acho que é que nem, 60 anos atrás alguém fala, os Beatles vão acabar com a música, o que é isso? Ah, meu Deus! Ou Elvis Presley, ele balança, o que acontece? Eu acho que essa visão tecnofóbica não dá, sabe? O AI é uma ferramenta. Vamos pensar como é que a gente consegue usar essa ferramenta. E uma visão tecnófila também, tipo, nossa, AI, maravilhoso, olha só o que acontece, que lindo, que é o que eu vejo nas conferências, né? Nas conferências, às vezes, a gente vai para um negócio, talvez uns 2 anos atrás, estivesse nessa pegada, né? Olha só que coisa maravilhosa, o AI resolve, e o pessoal vendendo o seu produto, olha como fica lindo com, tipo, um case dos outros 200 que ficaram ruins. Mas aquela visão tecnófila de é tudo maravilhoso. Então a tecnologia é linda e tudo a tecnologia resolve. Não, eu acho que são ferramentas. E aí tá na mão de nós, humanos, de como que a gente vai usar essas ferramentas. E aí eu tô vendo cada vez mais, claro, do mesmo jeito que já tinha uma depreciação do mercado criativo de assim, eu, por muitos anos, fotografei muita publicidade, assim. E já tinha um caminho, 20 anos atrás, quando eu estava fotografando campanha com publicidade, já tinha um caminho de, às vezes, uma agência menor contratar um estagiário, dar uma câmera na mão do estagiário e falar, ah, essa aí você pega o tutorial do YouTube, o tutorial do YouTube talvez 15 anos atrás, né? Não 20. Mas já tinha esse caminho, assim, que tava dando ruim. E aí, né, agências e clientes com um padrão de qualidade mais alto mantiveram e mantiveram, mantiveram. O que eu estou vendo cada vez mais agora é que, é, mesmo agências com um padrão de qualidade alto, às vezes estão falando, ah, até que dá certo, usar o AI para fazer isso. Usar, às vezes, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu não sou contra usar a trilha branca. Às vezes o objetivo que você tem ali, você pega uma trilha branca que está super bem produzida e não tem problema para você se essa trilha vai ter aparecido em outro comercial de outra coisa, porque às vezes você vai acabar pegando uma coisa de royalty free, então ela pode ser usada para outras coisas. E tudo bem, você, né? Você vai pegar um negócio que está bonitinho ali, está num banco, a gente tem. Isso é o tipo da coisa que facilita a vida. Você usa o seu budget quando precisa. Agora, criar um jingle no AI, por exemplo, é, tem, os exemplos que eu estou vendo dão bastante ruins. Tem ficado bastante ruins e bastante complexos, por causa da natureza de como o AI funciona. O AI não foi alguém que entrou ali e programou tudo que se aprende numa, sei lá, numa faculdade. Não, também nem vou falar de faculdade de música, tem um monte de faculdade de música que você sai sabendo menos do que se você tiver tocado os 5 anos da faculdade, se você tiver tocado 5 anos na noite, e às vezes você pode ter aprendido mais. E olha que eu sou uma pessoa que defende muito a academia, né? Mestre, doutora e tal, mas às vezes, estudar formalmente não é o caminho também. Mas isso sou eu tentando ser sucinta, tá? Porque é super complexo.
Mas quando você pega um AI, ele não vai ser treinado com regras, né? Você não vai falar, ah, olha, uma tríade maior é isso aqui. Se você quer uma música mais feliz, você faz maior. Se você quer uma música mais triste, você faz menor. Pequenas coisas, né? Não. Você joga lá um monte de exemplo e fala, cria a partir desses exemplos. E aí, a partir dessa amostragem, que essa inteligência artificial vai criar coisas novas, a partir daquela amostragem. Um exemplo ótimo de treinamento de inteligência artificial que não deu ruim, deu horrível, é reconhecimento facial, que foi treinado pelos seus desenvolvedores, homens, brancos, jovens, ricos, e identificava bem homens, brancos, jovens, e identificava muito pior mulheres, muito pior ainda pessoas não brancas, né, de qualquer outra cor, e pior ainda, mulheres negras eram as que tinham a pior taxa de identificação. Aí a gente está numa coisa sociológica super complexa. Se a gente for para a música, com o que essas ferramentas de AI estão sendo treinadas, né? Com que músicas que essas ferramentas de AI estão sendo treinadas? Se você pegar alguém super tecnofóbico que hoje em dia seria a pessoa que fala: os Beatles vão acabar com a música. Oh, meu Deus, guitarra elétrica. Passeata contra guitarra elétrica nos anos 70. Se a gente pegar esse perfil de pessoa, vai falar: AI não rola. Agora, se a gente tem um perfil de cliente que curte a base com a qual a AI foi treinada, aí tá super dentro. Músicos acharão ruim. Ô, Músicos Dani, acharão tudo ruim. então, dentro dessa, antes de passar para o Kavinsky aqui, aproveitando aqui a sua fala, é, na hora que você pega um anunciante como esse que fala, putz, tá tudo bem, né? Não vamos nem falar anunciante, né? Vamos falar, por exemplo, você produz muitos artistas, né? Bandas. Existe, bem, primeiro, uma curiosidade, você deve usar em algum momento inteligência artificial, se você puder falar para que se você usa, para qual é o uso que você faz dela, mas existe uma pressão por redução de custos na hora que as pessoas chegam para conversar com vocês aí no estúdio, você escuta coisas como, ah, mas agora você faz isso por inteligência artificial e assim por diante. Então, só aproveitando, antes de passar a bola para o Kavinsky, para falar um pouquinho do lado da agência, né, e até a percepção dele, eu queria aproveitar e saber, você tem usado, e sim, em qual contexto, e se você percebe eventualmente uma pressão para reduzir custos nessas produções, sejam agora um pouquinho mais amplo aqui, né? Produções artísticas ou até mesmo publicitárias aí. Olha, a pressão por redução de custos está aí desde que o primeiro boleto foi criado na história da humanidade. Boa. É, Agora, ela vem de jeitos diferentes, com perfis diferentes de clientes, né? Quando eu tenho um artista lá para gravar um disco, ainda não chegou o dia que um artista me pediu para gerar alguma coisa por inteligência artificial. Mas, desde que eu tenho estúdio, tem artista que fala: não, mas eu vou trazer o meu amigo aqui para gravar isso, eu vou trazer o meu amigo aqui para gravar aquilo, a minha amiga toca bateria, mas a minha outra amiga faz não sei o quê. E às vezes essa amiga é uma grande baterista fantástica que vai fazer um trabalho maravilhoso. Outras vezes essa amiga tinha uma banda de garagem, era um amigo que, né, chega no estúdio e não acontece nada. Tem os dois casos, né? Não podemos nunca falar que vou trazer um amigo, vai dar errado, porque a gente trabalha com artistas talentosíssimos e várias vezes os amigos que chegam são igualmente talentosíssimos. Mas muitas vezes dá errado e não funciona. E aí nós estamos falando de seres humanos. Então não dá para falar, tem que ser seres humanos que vão fazer. Tem ser humano que faz o negócio mal também. Então é o negócio de saber usar a ferramenta. Já com cliente, agência, publicidade, etc., é mais difícil dizer um amigo meu vai passar aí e vai gravar um baixo. Mas tem uma pressão por usar a inteligência artificial na hora de negociar o orçamento. E aí, para ser completamente sincera, essa pressão vem no orçamento, essa pressão vem na hora de dizer eu preciso gastar menos, eu preciso gastar menos, e aí é a hora que fica
nem sempre fica ruim por ser inteligência artificial, mas ficaria melhor se a gente fizesse com um time de humanos qualificadíssimos, que é o que a gente normalmente faz. E aí, na hora que você percebe que o que a gente fazia com os humanos qualificadíssimos estava melhor, fala, poxa, mas da outra vez ficou melhor. Claro que ficou melhor, porque da outra vez a gente tinha humanos qualificadíssimos fazendo isso. Muito bom. Então, o AI ainda não chega no mesmo ponto. A pressão vem na pré, no orçamento, e depois, e geralmente, ainda por cima, já que a gente está problematizando a coisa da agência, é muito comum que a pessoa que negocia o orçamento não seja a pessoa que aprova o resultado final. Então, a gente tem esse cuidado, inclusive, de envolver a pessoa que vai aprovar o resultado final, dizendo: ó, pessoal que aprova o orçamento está querendo fazer a versão mais barata. A gente não aconselha. E aí? Você está de acordo? Você está ciente? Na hora de aprovar o resultado final, você sabe? Então, essa parte é super importante. Entendi. Pô, o Kavinsky, agora, bem, o Kavinsky tem uma história com a música também, né? Todo mundo sabe. Inclusive, ele tava, depois você pode comentar em algum momento aqui, Kavinsky, estava escrevendo um livro, inclusive, de AI, falando sobre punk rock, né? Punk rock e AI, alguma coisa. Mas, Kavinsky, eu acho que duas coisas legais aqui para a galera que estiver escutando aqui. A primeira, se você percebe isso aí, ou pelo menos tem convivência do lado ali das agências, né? Em relação a necessidade, tipo, gente, vamos usar, né? A gente vem percebendo, e é óbvio esse movimento, né? Uma avalanche de pessoas incentivando o mercado, de uma forma geral, agências, produtores, anunciantes, a usarem AI. Aquela coisa assim, ó, irreversível, vamos aprender agora, né? E eu queria entender, Kavinsky, se do seu lado aqui, que é o intermediário mais importante desse ciclo todo de desenvolvimento aí, principalmente de música para o mercado publicitário, se você percebe, né, que existe uma necessidade, uma pressão, ou até mesmo já situações concretas de solicitações não só de clientes, mas dentro da própria agência para produzir essas situações em AI. E eu também queria saber uma curiosidade, se você consegue perceber a diferença entre uma música que é feita com AI e uma música que a galera subiu ali, pegou o baixo, a guitarra, o microfone e fez. Vamos lá. Passa a bola para Vamos, você agora aqui. vamos lá, gente. Primeiro, não sou músico, não trabalho próximo da produção das agências, tá? Então conheço pouco desse universo aí, tá? Da terminologia e tudo mais. Então vou trazer os pontos de vista aqui do que eu me sinto mais confortável aqui dentro do meu ambiente, tá? Eu não consigo reconhecer muitas vezes, quando o pessoal faz exemplo, quando músicos fazem exemplos, gerando música com IA que eles acham que ficou com qualidade, eu não consigo ver a diferença. Mas quando eles comparam outros exemplos, quando eles estão comparando e dizem o porquê aquela música é artificial e a outra não, eu consigo entender, mas não eu particularmente fazer isso sozinho, mas simplesmente porque eu não tenho esse ouvido para música mesmo, que com certeza, né, quem trabalha com música vai ter muito melhor que eu. Agora, né, falando aqui do ponto de vista de grandes grupos de comunicação, eu como da PP, mas assim conheço muita gente de outros grupos também, né, a gente sempre tem uma preocupação na produção, especialmente de grandes peças, né, daquela grande ideia criativa, né, de trazer o estado da arte para tudo, né, seja na música, a composição, né, as ideias e tudo isso, né, a gente vai querer sempre trazer, né, o que tem de melhor para fazer uma coisa muito qualificada, né, trazer a ideia dos artistas também, né, não é só, né, a música, mas também, né, o conceito e tudo mais, agregar tudo isso para trazer uma coisa, né, transformadora ali para a marca do cliente, né, que mexa ali com as emoções das pessoas, e a música e os sons estão muito ligados a isso, né? Então isso tem uma importância bastante significativa, e eu diria que a gente trabalha aí na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, né, com grandes produtoras, com grandes artistas, tá? Para sair isso tudo com qualidade, né? Onde que fica o desafio que a gente está vendo agora, tá? Que é onde vai haver mais pressão. E não é só para som, daí entra imagem, vídeo, né, e tudo mais que vem junto, é onde a gente precisa dar escala. Então, quando a gente fala assim, cara, eu quero agora customizar uma campanha, né, para as redes sociais, e eu quero que tenha uma trilha específica aqui diferente para cada tipo de consumidor.
né? E eu quero, tipo, sei lá, 50 coisas diferentes, né? Aqui eu acho que é onde a gente vai começar a ver algumas coisas indo por um caminho mais de automação, né? Mas pegando, por exemplo, essa ideia de trilha branca, né? Ou de gerar algumas coisas mais curtas, né? Que não vão ter, ou que você tem uma segurança maior de não infringir, né? Direitos autorais, né? De não ter uma voz ali para não correr esse risco. Que o estado da IA hoje para a música, né? Pelo que eu tenho acompanhado, né? Pelo menos das ferramentas que eu vejo, não ferramentas profissionais, mas as ferramentas que todo mundo tem acesso, como o Suno, por exemplo, né, é que você tem uma dificuldade muito grande ali em navegar, né, questões ali que são importantes, tá, para o anunciante, como a questão dos direitos autorais. Se você for ler, né, os termos ali do Suno, né, eles são terríveis. Aí você tem outras questões técnicas, por exemplo, como é que você isola os canais, né? Como é que você pode editar, né, um som depois? Você não vai conseguir fazer isso, né? Então a qualidade fica muito prejudicada, né? Então, eu diria que isso vai ser utilizado para coisas mais simples ali, onde você precisa dar escala, mas aí a gente precisa ver como é que vai ser a segurança disso tudo. Tá? Para encerrar aqui essa parte da minha fala e até, né, trazer uma coisa que a Dani trouxe, né, que essas ferramentas não criam coisas profissionais. Ela vale para tudo, tá? Eu vejo isso, eu não conheço tanto de som, mas eu vejo a coisa igualzinha, por exemplo, quando a gente pega as pessoas testando ferramentas para gerar código e acham que viraram programadores. Gente, aquilo lá faz códigos legais para coisas simples, né? Mas ele tem vários problemas. Você está muito longe de fazer alguma coisa que um programador vai fazer, ou de fazer uma solução, né, que vai necessitar um programador. Fazer vídeo é a mesma coisa, né? Você consegue fazer um vídeo de poucos segundos, às vezes, né? Mas, tipo, vai ser ali um pouquíssimos segundos, né, que vai fazer sentido, mas você não vai gerar um vídeo de um comercial inteiro, com qualidade, respeitando direitos autorais e tudo isso. Então, eu diria que essas ferramentas hoje, tá aí até uma dúvida minha para a Dani, a gente tem usado mais como agência na parte de ideação e prototipação. Então, pensa, por exemplo, tudo bem, eu quero criar uma música aqui para essa marca, mas agora eu quero testar como é que ela ficaria em diferentes estilos musicais. Caramba, joga lá no Suno para ter uma ideia, né? Putz, vamos ver aqui, né, diferentes, né? Aqui a gente pode ter uma participação até maior de quem não é músico, para fazer testes e falar, ó, testei isso aqui, ficou legal. Ou vai ser mais um chato, né, para dar opinião, né, Dani? Não sei o que se é bom ou ruim, tá? Mas é como eu tenho visto para tudo, tá? Eu acho que essas ferramentas ainda elas precisam muito, tá, de especialistas trabalhando nelas. Hoje, para prototipação, elas são muito legais. Desculpa, eu estava longe do botão de tirar, porque eu estava até anotando uns itens aqui para A comentar, Dani já Kavinsky. vai criar um spin-off no estúdio de prototipagem de música. Você acabou de dar para ela, Kavinsky, a boa. Não, porque eu ia comentar exatamente isso. Na hora da ideação, eu acho ótimo você usar o AI, porque é muito melhor. O que a gente geralmente recebia de briefing, assim, era aquela coisa assim: eu quero uma música tipo isso, tipo isso. E o tipo isso era sempre uma música famosa, super conhecida, que a gente não pode fazer próximo daquela música, mas ao mesmo tempo o cliente está esperando que seja igual. Ele está esperando que seja tê, tê, tere, tere, tê, tê, tere, tere. Pronto, mudou. Então não tem direito autoral. Claro que é. Então, é, a gente sempre foi uma coisa assim, tenho que fazer uma coisa muito parecida com a referência, mas diferente o suficiente para os direitos autorais. Então é uma coisa que sempre foi uma coisa sofrida, assim, né? E na negociação também, olha só, eu não posso fazer tão parecido. E aí, às vezes, o cliente fica preso naquilo, né? O pessoal da agência está mais acostumado, mas o cliente, às vezes, fica preso no, fica preso na referência que ouviu. Então, ficar preso numa referência de AI, que já é um pouco mais fora, e a gente fazer um negócio mais legal com aquilo de referência, eu acho maravilhoso. Eu acho um jeito ótimo de usar a ferramenta. A mesma coisa para a imagem, por exemplo. Tem muita gente que usa é, ferramenta de AI para gerar imagem, para fazer mood board, para fazer layout. Por exemplo, eu recebi tanto layout que eram umas coisas recortadas, a sombra vindo do lado errado, e aí o pessoal queria que ficasse exatamente daquele jeito. Então, a gente acho que são ferramentas ótimas para a gente criar referências. Ô, Mas é Dani, isso. Como você, produto final, diga. é,
Não, me veio na cabeça uma coisa aqui, né? A gente tem muito. Hoje a gente tem uma onda de influenciadores digitais criados por AI, né? Vira e mexe, eu entro nesses portais e vejo lá, nossa, criaram uma influenciadora digital, ela tem milhões de comments, share, likes, os caras, tipo, ganham grana com isso aí, né? No Spotify tem alguma coisa parecida assim? Se um cara chegar, sei lá, um K-pop AI. Reais, E o cara reais. abre lá e ganha uma grana. Aquilo nunca fez música na vida, mas está lá no Spotify, tem uma playlist, tipo, cria um artista do nada. Existe É, esse caso? claro, mas isso existe muito antes do AI. Tem um case que foi um case do meu mestrado que eu usei, quer Ah, dizer, 5 anos de doutorado, mas lá, deve fazer quase 10 anos isso, que é um ah, case que eu citava no mestrado, que era uma pessoa que eles chamavam de artistas falsos, também tinha um juízo de valor ali meio exagerado, porque não era AI, era só uma pessoa que fazia. Imagina um produtor de trilha que vende trilha branca. uhum, E aí, em vez de vender trilha branca, jogou um álbum no Spotify e criou o nome do artista. Só que uhum. aí usou bot para gerar mais aquela playlist rodava, 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 rodava. Então era um artista que não existia, e estava lá rodando em playlist de meditação, E essas ganhava playlists grana. meio temáticas, assim, ganhava uma grana absurda. E era um único produtor que criou vários nomes de artistas diferentes para poder fazer uma playlist só com músicas dele, só que aí entra num juízo de valor, nem era AI, mas entra num juízo de valor, assim, pô, por que que ele não pode ter pseudônimo? Por que que o cara não pode ter pseudônimo? Fernando Pessoa podia. Por que sabe? Por que que o cara não pode ter? E aí, mais um juízo de valor, por que que ele não pode fazer música para playlist de meditação? Quem disse que não é música? Quem disse que está errado? Então, é super complexo, né? Porque sempre tem uma polícia do o que é certo, o que é correto, mas legalmente ali não tinha. A única coisa errada que essa pessoa que eu citava no mestrado fez, a única coisa legalmente errada que ela fez, porque não infringiu direitos autorais de ninguém, nem tinha AI. E aí, se tiver AI, tem que entrar nos termos do Spotify. Não pode gerar AI. Creio que já tenha hoje, mas na época nem tinha Suno, não tinha nada disso, né? A única coisa que ele fez de errado foi usar bot para gerar plays. Aí fez errado e dançou e caiu, derrubaram um monte. Mas a coisa de chamar de artista falso eu acho complexa. E aí, o que eu queria puxar, porque o Kavinsky falou de separar por canais também, é isso. Quando a IA gera uma música, ela gera só a capinha, assim. Então, ela gera só o que tá mais na cara. Então, é engraçado até, porque quando você pega uma trilha do Suno e a gente já teve que pegar a trilha do Suno e reconstruir, mas o cliente já tinha aprovado a composição, então a gente tinha que usar aquela composição toda torta, confusa e refazer direito, mas tem um limite do direito que você consegue fazer por ali. Ela não tem canais, ela não tem. E toda vez que entra a voz, some o resto. Então, você ouve com um ouvido mais atento, ele passa numa qualidade ruim ali, tocando num sonzinho no fim da sala, ou aí você bota a culpa na compressão do YouTube. Não era culpa da compressão do YouTube, o original já era ruim. E quando entra a voz, some todo o resto. Então, some a percussão, some a harmonia, some tudo que está acontecendo. Então, nesse caso, a gente tem que reconstruir tudo e a gente tem que, vamos inventar uma harmonia mais legal para isso aqui, porque nem, nem tinha harmonia por cima, por baixo, na verdade, né? Então fica um negócio super complexo. A gente tem que reconstruir tudo quando chega uma coisa de AI. Agora, existem empresas especialistas aí, humanos especialistas em usar o AI como ferramenta. E aí até tenho exemplos bons, aí mais de imagem do que de música, mas tem exemplos bons de pessoas usando o AI, mas aí, quer dizer, a pessoa vai ser uma especialista em fazer prompt, com a ferramenta certa para criar coisas legais. E é super trabalhoso.
Mas que dá para fazer, dá para fazer. Não, Eu, mas pessoalmente, eu, Dani, mas ó, acho mais fácil abrir câmera e ligar o estúdio não, e fazer. inclusive essa seria a minha última pergunta. Depois eu até passo para o Kavinsky, né? Se a gente falou bastante ali não chamar malefícios, né? Mas dos impactos negativos, né? Que AI traz às vezes pro business, né? Para o modelo de negócio, mas devem ter coisas boas, né? Você acabou de citar uma, né? Que Tem deve ter coisas algum boas, quê. tem. Quando a gente pega a AI como ferramenta, putz, redução de tempo, essa coisa da prototipagem, né? E aí, o Kavinsky, me lembra o nosso primeiro programa lá dos engenheiros de prompt, né? A gente ficava zoando, né? Ah, mas é um colecionador de frases. O que a gente começa, e aqui eu vou trazer talvez a minha visão, é que eu acho que realmente, olhando a AI como ferramenta, é, é assim, é inegável que quando um fotógrafo faz o prompt, quando um músico faz o prompt, cara, o resultado é excepcional. Quando você compara uma pessoa convencional dizendo, ah, eu quero um forró, não é isso, né? Eu quero um forró estilo tal. O resultado é X, né? Que aí é o que você falou, né? É o sobrinho, é o primo que faz aquela coisa. Quando vem um fotógrafo, quando vem um músico fazendo prompt, aí sim eu acho que são os verdadeiros engenheiros de prompts, mas cada vez mais especializados. Eu acho que a gente vai começar a ter essas profissões de especialistas na área para dar suporte de prompt. Cara, me traz um cara foda de prompt de imagem, um cara foda de prompt de música, e assim por diante, que pode ser os grandes cases, né, que vão surgir nessa visão de AI como ferramenta. Kavinsky, como a Eu acho Dani que já não é meio que só. Oh, trouxe, né? desculpa. Você vê bons cases em relacionados à música ou até outro contexto que você queira trazer? Eu acho que o que vai acontecer vai ser muito assim. Eu estava conversando sobre isso com o pessoal das Big Techs. Eu acho que o pessoal especializado agora, tá? Então, por exemplo, o técnico de música, né, o editor, tudo mais, que é especializado, ele por um tempo vai ter uma vantagem competitiva, porque o trabalho dele, no lugar de ser menos requisitado, em algum momento será mais requisitado, porque essas ferramentas a gente tem que concordar uma coisa, elas trazem um efeito democratizante da produção, né? Por mais que seja uma produção muito aquém da produção profissional, né? Mas assim, como uma produção pessoal, é democratizante. Eu, por exemplo, sou péssimo em fazer desenho ou criar imagens. Agora, cara, eu virei tipo, né, o super-herói aqui dos desenhos. Faço qualquer coisa, né? Faço com os meus filhos, qualquer outra coisa. Agora, eu não crio, né? Não me proponho aqui a fazer, por exemplo, desenho ou imagem, né, para um cliente usar, né, comercialmente. Né? Isso posso até participar em alguma parte da ideação ali e tudo mais, mas isso vai para um produtor especialista, né? Então eu acredito que a gente vai ter mais oportunidades aí de volume, coisas sendo geradas e aí especialistas para fazer com que essas coisas se tornem aí artefatos profissionais mesmo, né? Para divulgação depois, tá? Para quem está entrando, eu diria aprenda tudo que se puder de IA o quanto antes, porque eu acho que as pessoas que estão entrando são mais ameaçadas do que as que já são especialistas, pelo menos agora nesse momento, tá? Porque você, como especialista, pensa, se você já resolveu uma parte da ideação, né, e prototipagem, onde você poderia usar ali, né, gente para te ajudar e você já não precisa mais, aqui a gente começa a ter um gargalo, tá? É para onde eu olharia. A outra coisa, eu acho que virão IAs para som, e aí eu não conheço, já devem ter algumas, né, Dani? Que são especializadas, são feitas para especialistas, né, para produzir, editar ali dentro, né, de uma ferramenta profissional, né, que ele conhece. Isso também vai acontecer com imagem, né, e com outras coisas mais. Eu acho que não é só o prompt, tá? Eu acho que a gente vai ver ferramentas especializadas de IA para especialistas trabalharem com elas. Muito Tem bom. sim, tem ferramentas muito boas que, inclusive, a gente tem algumas no estúdio que, dependendo da situação, a gente pode usar, que são ferramentas que aí a gente estava falando, né? Como o Suno gera só a tampa, ele gera só a casquinha, mas tem ferramentas que você pode usar, assim, gere um baixo para estes outros canais que já estão aqui. Então, tem ferramentas que você gera só um pedacinho e aí ajuda um negócio ali.
Não vai ser que nem você chamar um baixista, mas é muito melhor do que o Suno que gera um negócio já envelopado. Eu acho que um bom É. exemplo, Alex, é a gente usar o comercial da Coca-Cola que foi gerado com IA, tá? Ah, Ele foi um comercial muito bem recebido, né, mundialmente. Ele foi criticado totalmente também, né? também Criticado também, né? criticado, mas assim, né, do ponto de vista de consumidor, foi o comercial da Coca-Cola que melhor performou até hoje, de Natal, tá? Isso por dados que assim, bem reconhecidos aí. E só que, né, eles tiraram o custo e todo o negócio de produção de estúdio, né, e transformaram o negócio numa produção, como se fosse uma produção de software, que foi tão trabalhosa ou mais trabalhosa que uma produção em estúdio por enquanto, né? Isso é o que temos hoje, né? Então, assim, acho que para a produção musical deve ser muito parecido, né? Você consegue fazer uma produção com IA? A Dani estava comentando isso, né? Ah, eu posso usar, mas, cara, vai dar mais trabalho eu separar aqui as trilhas e tudo mais e montar alguma coisa do que eu chegar direto no estúdio e preparar isso que vai sair com, né? Talvez em menos tempo, com mais qualidade, né? Eu acho que estamos muito nesse momento hoje, tá? Muito bom. Crianças, já que vocês falaram de tendências, para a gente encerrar aqui, né? Eu acho que a discussão é longa, principalmente na pauta de direitos autorais, né? Eu fico vislumbrando coisas como, se eu tenho os direitos, né, dos Beatles, será que futuramente eu tenho o direito de recriar as vozes, né, de John Lennon ou, sei lá, dos Beatles e compor de novo, né? Eu fico imaginando essas coisas, né? Até onde a gente pode revisitar, e a gente vai ter que revisitar em algum momento, né, a história dos direitos autorais do ponto de vista criativo, porque sim, né, hoje a gente tem a possibilidade de, né, imitar não é a palavra mais correta, mas de você sonorizar uma voz muito similar ou idêntica. Eu peguei o caso aqui do John Lennon, e se você tem os direitos autorais, ou pelo menos tem a concessão criativa, você pode fazer um disco novo dos Beatles. Não pode, Dani? Não posso fazer um disco novo dos Não Beatles? pode. Eu acho que vale a gente separar, já que você puxou direitos autorais, vale a gente separar três direitos diferentes. Hum, Existe o direito autoral da composição. Então, imagina que você tem os direitos autorais da composição Yesterday, que agora eu não lembro se é Lennon e McCartney ou só Paul McCartney. Acho que é hum. dos dois. E aí você tem os direitos da composição de Yesterday. Quer dizer, a gravação de Yesterday não é sua, mas você tem os direitos da composição Yesterday, e aí você pode liberar para quem você quiser gravar uma nova versão de Yesterday. Aí você pode ter os direitos da gravação de Yesterday, que é o que a gente chama de fonograma, não obrigatoriamente dos direitos autorais da composição, que a gente chama de obra, mas tem o fonograma, que é a gravação, é aquele registro em áudio da composição. Por uma série de contratos e coisas, você pode ter o direito só dela pronta, da faixa que já aconteceu, ou você pode ter os direitos de separar, e aí isso é por contrato. Você pode ter os direitos de separar e fazer a versão sem voz, a versão, né, separar por canais e etc, etc. Aí tem um outro direito, que não é um direito autoral, que é o direito de personalidade. Para você recriar a voz de qualquer um deles, por exemplo, ou o instrumento de qualquer um deles, e você fazer uma nova versão de qualquer outra coisa, você precisa dos direitos de personalidade. Aí esse direito dificilmente está em qualquer contrato de direitos autorais de obra ou de fonograma. Ô, Dani, agora você me deixou curioso aqui. Foi quase uma masterclass aqui, Kavinsky. Você pode ter, por exemplo, uma pergunta de ignorante, esses direitos em mãos distintas? Por exemplo, pode? Ah, eu tenho o direito disso. Ah, mas eu não posso fazer isso porque o direito dessa história está com o outro. Pode, Pode? Caramba. pode, claro. Aliás, as coisas mais complexas de liberação de coisas simples assim é composição. Inclusive, composição tem composição que tem três autores. Um autor está numa editora, um autor é da Warner, o outro autor é da Universal e o outro autor é autor direto. Tem que falar com, imagina se é falecido, você tem que falar com a família do autor para pedir por favor para gravar aquela música. Você precisa de três autorizações para gravar. Aí o fonograma foi lançado independente por sei lá quem, que de repente já faleceu também. Você tem que falar com a família, e a família não tá afim, e aí se é no Brasil, você depende da família atender o telefone. Ixi!
É muito complexo. O que Ah, não meu tem Deus. direito é direito de estilo. O estilo você pode usar no prompt, falar no estilo X, no O estilo de. estilo X, exatamente. O Suno, por um tempo, ele aceitava, se você falasse, faça um negócio meio Michael Jackson. Agora ele não aceita mais. É. Agora você tem que descrever o que que é o Michael Jackson para ele fazer para você. Tá bom. Mas a gente tem que pensar nas questões do futuro, né? A gente sabe que grandes tecnologias, grandes mudanças tecnológicas, né? A gente está vivendo uma revolução grande, trazem repercussões aí, né? Políticas, geopolíticas e de todos os tipos, né? Que podem mudar legislações futuramente, né? Já aconteceu no passado. Tá? O que eu acho que é muito interessante a gente pensar de possibilidades futuras é o que que a gente vai poder fazer com esses dados, né? E os dados são aí o combustível das IAs, né, no futuro. Eu posso criar, por exemplo, pegar uma personalidade, né, atual da música, gravar ela em todos os sentidos durante toda a vida e ela dar direitos para, né, recriar, né, isso para frente, ela ser uma personalidade eterna, né, com novas composições, criando coisas novas ou não, é uma possibilidade, tá? Isso é possível, né? Será possível no futuro, provavelmente com muita qualidade. E com Inclusive a ter shows, né? legislação Tem amigo que atual, eu tá, poderia assinar um contrato desse, sem problemas. é assim, tem um amigo que foi no show do. Tá indo no show do ABBA agora, que é estranho, né? Ir no show do ABBA, mas que tá sensacional. Esse show de holográfico deles, que é muito superior, anos-luz do que foi do Elvis e tudo mais. Então, imagina as possibilidades que a gente pode criar com artistas futuramente, né? Ter o artista em diferentes idades, por exemplo, sendo representado, né? Criando. Então, aqui. Eu acho que vem coisas muito bacanas aí para o que a música vai poder fazer daqui para frente, né? Beleza, crianças, excelente, hein? Excelente, Dani, muito obrigado pelo convite, Cavice aqui também pela aula. Cara, essa pauta de direitos autorais tem tantos layers que talvez futuramente valha até outro programinha aqui entre nós três, né? Ou até no próprio, ó, já fazendo um convite aqui, né, pro Kavinsky ir lá pro Qual é da Gig e também gravar com a gente, vai ser muito, muito bacana. Com Ó, muito certeza. obrigado, boa semana para vocês, né? Não esqueçam aí de seguir o Desnude, né? Pequenas verdades convenientes. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu! Obrigada.